Graça e paz, queridos e amados, que o Senhor abençoe grandemente suas vidas, o Senhor derrame graça e bondade. Nós estamos juntos mais uma vez, nós estamos no módulo 2, é a nossa quarta semana e a nossa sétima aula. E nós estamos felizes em juntos avançarmos no estudo da Palavra do Senhor, no panorama do Antigo Testamento. Então, nas duas aulas anteriores do nosso curso, de panorama do Antigo Testamento, nós apresentamos os 4 primeiros livros históricos, ou seja, nós trabalhamos em Josué, nós trabalhamos em Ruth, Juízes, Ruth e o primeiro livro de Samuel. E nós estamos trabalhando no bloco dos livros históricos. E nesse bloco nós temos 12 livros que cobrem um período de pelo menos 1000 anos, que vai contando a história de Israel, desde a conquista de Canaã, sob a liderança de Josué, até a volta do cativeiro babilônico. Então, essa é a nossa descrição nas nossas Bíblias, como nós temos aí os livros históricos. Cobrimos os 4 primeiros. E esse bloco dos livros históricos ele é dividido em 2 partes. Na página 68 do módulo 2, você tem essa divisão. Página 68 do módulo 2. E lá você tem essa divisão dos livros históricos, em que 9 livros eles estão no primeiro bloco, chamado de pré-exílicos, ou seja, são livros que tratam da época da conquista, da época dos juízes, e aí nós temos 3 livros, depois a época dos reis, nós temos 6 livros dentro desse compêndio, e depois nós temos os pós-exílicos, já tratando da volta do cativeiro na Babilônia. Bom, então, nós já abordamos até o livro de 1 Samuel. Em 1 Samuel, nós temos o pedido de Israel, pedindo a Deus um rei. E o primeiro rei de Israel, então, vamos lembrar que ele foi pedido pelo povo em rejeição ao governo de Deus. E lá em 1 Samuel, capítulo 8, nos versos 6 e 7, é dito que, quando, porém, disseram, dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel, então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu, atenda tudo que o povo está lhe pedindo, não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei, 1 Samuel 8, versículos 6 e 7. Então, Saul, escolha do povo, Saul reinou durante 42 anos, e depois de 42 anos de reinado, a vida de Saul chegou ao fim de uma forma trágica. E 1 Samuel, no capítulo 31, no versículo 4, vai descrever essa forma trágica, dizendo, então Saul ordenou ao seu escudeiro, tira a sua espada e mate-me com ela, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul, então, pegou a própria espada e jogou-se sobre ela. Então, ali nós temos a morte de Saul, e com a morte de Saul, Davi vai assumir o trono no lugar dele, conforme a profecia de Samuel. Samuel, quando ungiu, antes de ungir Davi, ele disse para o próprio Saul, lá em 1 Samuel 15, 28, e Samuel lhe disse, o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e entregou a alguém que é melhor que você. Lembre-se que Davi foi ungido rei por Samuel, quando esteve na casa dele, há muito tempo atrás, e depois, com a morte de Saul, depois de 42 anos, então tinha chegado o tempo dele assumir o trono. Então Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Então, quando Davi surge na história, Saul já é rei, e Saul, a totalidade dele, 42 anos, nós temos aí pelo menos uns 14 a 15 anos entre a unção de Davi até o tempo que ele vai realmente se tornar rei. Então, nós vamos nessa noite para a página 92 do módulo 2. Se você abrir lá o seu manual, o seu módulo, você vai agora perceber, na página 92, nós estamos entrando agora no livro de 2 Samuel, e nós estamos agora completando aquele bloco dos pré-exílicos. E o livro começa, então, com a unção de Davi, como rei.
Mas Davi já não tinha sido ungido? Mas agora, nesse primeiro período, durante 7 anos, Davi ele vai ser rei somente em Hebrom. Ele vai ser rei sobre Judá, lá para o sul. E depois ele vai ser rei sobre todo Israel. Então, ao longo do livro, o que nós vamos perceber? Nós vamos perceber a história do reinado de Davi, que essa história do reinado de Davi ela será contada justamente ao longo desse livro. E essa história ela pode ser percebida de duas formas. A gente tem 2 Samuel em formato de resumo, e esse resumo nós tratamos do tema, perigo da infidelidade, o autor, a data, o lugar, os destinatários. Aí nós temos duas coisas. Os personagens principais são Davi, Batseba e Absalão, e a ideia, o foco, a informação que Davi primeiro reina em Hebrom, depois ele vai reinar em Jerusalém. E aí os principais acontecimentos do livro são pelo menos esses oito tópicos aí, ou esses 8 insights que aí aparecem. Davi traz a arca para Jerusalém, Davi cuida de Mefibosete, que é o único filho de Saul que ficou vivo, Davi adultera com Batseba e mata Urias, o nascimento de Salomão, mais tarde, a crise entre os filhos de Davi, o Davi foge do Absalão, Absalão morre e Davi peca ao fazer o censo. E também nós podemos perceber o 2 Samuel, entender este livro através da estrutura do livro, que é isso que você tem colocado aí na página 92 do módulo 2, você tem a estrutura do livro. Então é importante você saber, porque aí a estrutura do livro aqui, bem como na página 93, você vai ter aqui tudo colocado aqui numa tabela que facilita, porque você tem todo o livro já esboçado. Então, quando você for ensinar numa outra oportunidade, você já terá tudo isso facilitado para você. E o livro de 2 Samuel, ele tem 24 capítulos e 4 divisões principais. Nós vamos ver cada uma dessas divisões, segundo aqui o esboço, a estrutura do livro, e segundo também você tem a partir da página 94, que é um resumo de todo o conteúdo. Então, nós começamos com a ascensão de Davi. Após a morte de Saul, Davi foi coroado rei em Hebrom. Ele reinou lá por 7 anos e meio. E após esse período, ele foi então coroado como rei sobre todo o Israel. 2 Samuel 5, 3 e 4 nos conta que então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom, e ele fez um acordo com eles em Hebrom perante o Senhor, e eles ungiram Davi rei de Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. E esse foi o grande período do reinado de Davi por causa das suas realizações. As realizações que você tem na página 94, eu vou destacá-las junto com alguns textos bíblicos a partir de agora. A primeira grande realização dele é que ele conquistou e estabeleceu Jerusalém como capital política e religiosa de Israel. 2 Samuel 5,7 diz, mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser a cidade de Davi. Então, desde os dias de Josué, Jerusalém, ou Salém, ou Jebus, que eram os nomes anteriores da cidade, ela tinha sido a única cidade a desafiar o ataque de Israel, porque ela era considerada uma fortaleza, ela era considerada tão segura que ela não poderia ser vazada, invadida. E Davi julgou que ela era, então, a melhor cidade que poderia servir para a capital da nação. Por isso que ele a conquistou com batalha, ela tornou-se a residência dele e também a capital do reino. Lá em 2 Samuel 5, 9 e 10, a gente tem essa informação. Davi passou a morar na fortaleza e chamou-a Cidade de Davi. Construiu defesas na parte interna da cidade, desde os muros de Arrimo, e foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor, Deus dos exércitos, estava com ele. Uma outra realização de Davi, que ele trouxe a arca para Jerusalém após 2 tentativas, né? A primeira fracassou, a segunda ele seguiu, né, os trâmites bíblicos como realmente deveria ser, e aí a arca chegou até Jerusalém. Então foi Davi quem busca a arca que havia sido perdido lá atrás, naquela batalha para os filisteus,
quando os 2 filhos de Eli morreram e a arca ficou algum tempo entre os filisteus. Depois os filisteus colocaram num carro de boi e mandaram para Israel, e ficou guardado na casa de um israelita por mais de 20 anos a arca. E a Bíblia descreve, segundo Samuel 6,17, que eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. E aí, uma terceira realização de Davi é que ele conquistou vitórias militares sobre todos os inimigos de Israel. Então, um dos grandes resultados do reinado de Davi foi a unificação de toda a nação sob a sua liderança. Então, ele conseguiu unir os vários grupos que tinham muitas vezes conflito dentro das tribos, e agora eles eram um povo unido, debaixo da liderança de um jovem que também estava unido a Deus. Em 2 Samuel 8,14 diz que ele estabeleceu guarnições militares por todo o território de Edom, sujeitando todos os edomitas. O Senhor dava vitórias a Davi aonde quer que ele fosse. Mas nós avançamos na divisão do livro, e agora o livro também traz a queda de Davi, né? Davi agora vai sofrer uma queda, a queda de Davi. E no auge do seu reinado, capítulos 11 e 12, Davi cometeu 2 pecados graves contra o Senhor, adultério e homicídio. Por isso que Deus enviou o profeta Natã para repreender Davi, e o profeta Natã, no 2 Samuel 12,9, falou com ele: por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas, ficou com a mulher dele. Então, Davi, nessa conversa, ele reconheceu o pecado dele, mas isso levou 1 ano, viu? 1 ano em silêncio, 1 ano sofrendo. Salmo 32, autoria de Davi, escrevendo como ele sobreviveu a este ano, guardando o seu pecado. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Então, Davi ali reconhece o seu pecado. Ele foi perdoado por Deus, porém os seus atos teriam graves consequências para a sua família e para o seu reino. Por que é importante? Porque quando nós estudamos a perseguição de Saul contra Davi, Davi tinha 30 homens ao redor dele como um anel de segurança. Eram os homens que guardavam Davi, a vida de Davi. Um dos 30 valentes de Davi era justamente Urias. Então, lembre-se disso, porque lá na frente vai acontecer algo. E o Senhor avisou Davi, 2 Samuel 12,10, por isso a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser a sua mulher. 2 Samuel 12,10. Então, diante de todo esse quadro, Deus concedeu misericórdia a Davi, porque lembre-se que o primeiro filho dele com Batseba vai nascer, um menino, vai morrer a criança, e aí Deus concedeu um outro filho, quando ele tomou Batseba como esposa dele, depois de um tempo. E aí a Bíblia diz que vem um nascimento de um outro filho, e depois Davi consolou sua mulher Batseba, deitou-se com ela, ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou, e por isso enviou o profeta Natã para dizer a Davi que o menino deveria chamar-se Gedidias. Então, o nome de Salomão é Gedidias, bom? 2 Samuel 12, 24 e 25. E aí nós temos aqui os desastres de Davi, do capítulo 13 até o 20. Porque os pecados de Davi trouxeram resultados terríveis sobre a família dele. Conflito entre os filhos, porque eram filhos de diferentes mães, que terminaram em abuso e morte entre os próprios irmãos. E quem matou o irmão foi Absalão, porque o irmão dele, Amnon, havia abusado da sua irmã, que era da mesma mãe. E ele, então, matou o seu irmão, e ele foge. Mas o que aconteceu é que ele foi admitido diante do rei novamente, depois de alguns anos. E aí, o que ele faz? Passado esse tempo que ele foi admitido, depois de ter matado o próprio irmão, ele tramou contra o próprio pai para tomar o reino de Davi. Em 2 Samuel 15, 10, é dito assim: Absalão enviou secretamente mensageiros a todas as tribos de Israel, dizendo: assim que vocês ouvirem o som das trombetas, digam, Absalão é rei em Hebrom. Então, Absalão liderou uma revolta contra o pai dele, e isso fez Davi fugir. Davi deixou o trono e fugiu,
ele não queria lutar contra Absalão, ele fugiu de Jerusalém, que ele sabia que Absalão iria tentar matá-lo, e mais tarde o exército dele luta contra Absalão. E aí, segundo Samuel 19:15, vai mostrar e falar como é que foi essa fuga. Então o rei voltou e chegou ao Jordão, os homens de Judá foram ao Gilgal, ao encontro do rei para ajudá-lo a atravessar o Jordão. Aqui Absalão já está morto. Absalão foi morto pelo capitão Joás, que é o capitão do exército de Davi, desobedecendo o ordem de Davi, que diz que não era para tocar em Absalão, mas ele matou Absalão, e Davi retornou para Jerusalém, depois disso foi restaurado ao trono, ao poder, mas nunca mais teve aquela glória anterior. E aí, entre os feitos de Davi, de 21-24, Davi ainda tomou algumas atitudes positivas e uma negativa. E ele cometeu um outro pecado, um pecado grave. E o pecado e o negativo, que ele decidiu fazer um censo militar, que ele queria mostrar o poder militar dele. E Deus julgou, então, o governo de Davi, e Deus trouxe uma praga sobre Israel. E somente a confissão do pecado feita por Davi, os sacrifícios oferecidos no altar, afastaram a ira de Deus sobre a nação. Segundo Samuel 24:25, conta que Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e a praga parou de destruir Israel. E o que tem de positivo nisso tudo é que o campo comprado por Davi para fazer o altar, mais tarde, se tornou o local onde o templo foi construído. Então, Davi foi um rei poderoso, foi muito guerreiro, ele foi um homem segundo o coração de Deus, apesar de ter feito muita coisa errada, com pecados pessoais graves. E, ainda assim, por causa do seu arrependimento, Deus o perdoou com graça e misericórdia. Mas Davi teve algo muito importante, por ser um homem segundo o coração de Deus. É que ele impediu que a nação caísse na idolatria, pois ele permaneceu firme no culto ao Senhor. Por isso que Davi recebeu uma nação em caos, vindo de Saul, e ele estabeleceu uma dinastia que iria perdurar, né, até os dias do cativeiro, um período de 450 anos. E por que isso foi possível? Porque Deus fez uma aliança com Davi. E quando Davi morre, é dito que jamais houve um guerreiro ou alguém, um outro rei, que fosse maior que Davi na nação de Israel. Segundo Samuel 7:25-26, a aliança que Deus fez com ele foi o seguinte: agora, Senhor Deus, confirma para sempre a promessa que fizeste a respeito de teu servo e da sua descendência. Faze conforme prometeste, para que o teu nome seja engrandecido para sempre, e os homens digam: o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel, e a descendência do teu servo Davi se manterá firme diante de ti. Então, isso vai nos levar agora à página 98 do módulo 2, que vai nos levar ao livro de 1 Reis, primeiro livro dos Reis, página 98 do módulo 2. E aí nós chegamos aqui no livro de 1 Reis. E o livro de 1 Reis, meus queridos, ele tem início com a morte de Davi. E a morte de Davi foi seguida pelo reinado de Salomão sobre Israel, e sobre Israel que ainda estava unido, mas vai terminar com a nação tão dividida quanto o coração de Salomão. E qual é a importância do livro de Reis na Bíblia, irmãos? O livro de 1 Reis ele foi escrito para revelar aos homens o caráter santo e, ao mesmo tempo, irmãos, a vontade de Deus manifestada na sua lei e na sua aliança. E ao revelar o caráter de Deus, o livro ele lança luz sobre o caráter de cada rei que foi levantado sobre a nação. Por isso, quando você ler Reis, o livro de Reis, você vai encontrar aí, introduzindo, encerrando o reinado de cada um dos reis, duas expressões foram usadas na Bíblia. Essas expressões aí, elas são muito comuns no livro dos Reis.
você vai encontrar primeiro dizendo assim, para descrever a maldade dos reis de Israel. Então, para descrever a maldade, foi dito e é dito assim: fulano de tal, rei tal, fez o que era mal perante o Senhor, como fizera seu pai. Então, a gente tem essa tônica aí no livro de Reis. E aí você vai perceber que o livro de Reis, ele é ocupado por 3 reis. Pelo menos a maior parte do livro será ocupada por 3 reis. Os 11 primeiros capítulos, você vai ter Salomão dominando. Depois você tem Jeroboão, que é Jeroboão I, depois vai haver outro Jeroboão, mas esse Jeroboão I, depois o Acabe. São 3 personagens que grande parte do livro vai ser descrevendo. E por isso que tem a segunda frase, para descrever a fidelidade dos reis de Judá, porque Israel ali não tem fidelidade a Deus, somente maldade. Então, para descrever a fidelidade dos reis de Judá, alguns, é a seguinte a frase: fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho do seu pai. E sempre pai aqui é sempre Davi como padrão. O padrão aí vai ser Davi, porque agora é a descendência de Davi, a casa de Davi, ele como o primeiro rei estabelece a dinastia dos reis ali com uma aliança com Deus. E o livro também pode ser percebido de 2 formas. A gente pode olhar para um resumo sobre os principais personagens e ações, e depois a outra maneira, que é a estrutura. Vamos olhar o resumo. O que nós temos com o resumo? Você vai ter muito forte o tema da idolatria no livro de 1 Reis. E a ideia aqui que o livro foi escrito durante o exílio do povo na Babilônia, endereçado aos israelitas. Nós vamos descobrir por quê. E os personagens que vão surgindo ali, Salomão, Jeroboão, Acabe, junto com Acabe e Jezabel. Por causa de Acabe e Jezabel, tem Elias e tem o rei Josafá, já falando do Reino do Sul. Ali nós vamos ter também sabedoria de Salomão, a construção do templo, os principais acontecimentos, né? A divisão do reino de Judá e de Israel, a idolatria de Israel, 3 anos e meio sem chover, no ministério aí de Elias, e depois Elias vencendo os profetas de Baal. A outra forma de nós estudarmos o seu livro é nós estudarmos a estrutura do livro. A estrutura, então, na página 98, o livro pode ser percebido da seguinte forma: 22 capítulos, 3 divisões principais, falando 2 divisões sobre primeiro sucesso de Salomão, os 10 primeiros capítulos, um capítulo para descrever o pecado dele, e depois, a partir do 12 até o 22, a gente tem o reino dividido depois de Salomão. Vamos começar com o sucesso dele, então, né? Aquilo que Salomão fez e como o Senhor o abençoou. Bom, para a gente falar do sucesso de Salomão, que a gente chama de sucesso, que na verdade aí poderia ser, né, a felicidade inicial, as conquistas de Salomão, a gente tem que lembrar que o rei Davi, e aí Samuel é importante estudar por causa disso, porque é lá que nós temos as informações. O rei Davi, ele acumulou grandes recursos para a construção do templo. Lembra que eu disse do lugar lá, que ele comprou o lugar? E ele orientou o filho Salomão quanto à construção do templo. Ele já queria construir, o Senhor disse que não, ele não construiria, o filho construiria, e ele então guardou, acumulou grandes recursos, grande quantidade, né, de ouro, de outros metais, de outras coisas preciosas, forneceu o lugar, e antes da sua morte, ele precisava fazer Salomão rei no lugar dele, porque ele tinha um outro filho chamado Adonias, que é um dos filhos dele que cobiçava o trono. E ele, então, queria forçar ser rei. Aí Davi, em 1 Reis, no capítulo 1, verso 34 e 35, a gente encontra a informação de que ali o sacerdote Zadok, o profeta Natã, ungirão rei sobre Israel. Então, toquem a trombeta, aqui é Davi dando as ordens, tá bom? Então, toque a trombeta e gritem: viva o rei Salomão. Depois acompanham-no e ele virá sentar-se no meu trono e reinará no meu lugar. Eu o designei para governar Israel e Judá. Então, é muito importante, porque é agora a ordem de Davi,
é Davi quem está ordenando que Salomão vai reinar no seu lugar. E Salomão, então, precisou enfrentar a ambição do irmão dele, o Adonias, que achava que tinha direito ao trono. Queria reinar no lugar de Davi, e ele não queria reconhecer a escolha de Davi por Salomão. Ele disse, não vou aceitar a escolha do meu pai por Salomão. Mas Salomão prevalece, o reino dele se firmou, e aí acontece talvez o grande momento do reinado de Salomão, é quando ele ora, pedindo sabedoria a Deus para conduzir o povo de Israel. Em 1 Reis 3, 9 e 10 é dito, dá, pois, ao teu servo um coração, olha o que ele está pedindo, um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Preste muita atenção para o que se segue. Pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Então, a Bíblia diz que Salomão não pediu a morte de nenhum inimigo, não pediu riqueza, e pediu sabedoria, e Deus deu sabedoria para ele, como nenhum outro. Deus deu muita riqueza para ele, e Deus concede isso sem precedentes. Não tem na história um outro que recebeu tudo isso. E isso levou a nação de Israel a uma época de grande esplendor, né? Salomão, então, ele tinha, e ele recebia ouro lá de Ofir, que é uma mina, né, lá na África, e ele recebia madeira, ele tinha muitos acordos com muitos reis, e ele decidiu construir o templo para o Senhor, conforme o plano de Davi. Então, todo esse contato que ele tinha de madeira, de ouro que ele recebia, ele investiu muito, construindo um palácio para ele, construindo o templo do Senhor. Ele investiu, né, bastante, construindo um trono feito de ouro maciço. E ele diz assim, 1 Reis 5:5, pretendo por isso construir um templo em honra do Senhor, do nome do Senhor, do meu Deus, conforme o Senhor disse a meu pai Davi, seu filho a quem colocarei no trono em seu lugar, construirá o templo em honra do meu nome. E quando Salomão ele assume o trono, Deus também advertiu ele sobre a necessidade de obediência. Deus estava dando a bênção, mas queria obediência, integridade diante do Senhor. E o Senhor avisou ele. 1 Reis 6, o Senhor fala para ele assim, a palavra do Senhor veio a Salomão dizendo, consta este templo que você está construindo. Se você seguir os meus decretos, executar os meus juízos e obedecer a todos os meus mandamentos, cumprirei por meio de você a promessa que fiz a seu pai Davi. Viverei no meio dos israelitas e não abandonarei Israel, o meu povo. Então, Salomão fez o quê? Salomão começou a se casar. Ele foi se casando com todas as filhas dos reis ao redor, para que não ameaçasse o reino dele. Ele reinou em paz, ele nunca lutou. O pai dele conquistou pelas guerras, pelas batalhas. Salomão nunca lutou. Então, não era o exército dele, era a sabedoria dele e os acordos que ele fazia. Porém, isso trouxe um grande problema, porque o mais sábio dos reis se desviou para a idolatria. E aí nós temos o pecado de Salomão no capítulo 11. Salomão violou todos os padrões de Deus. Salomão não seguiu completamente a palavra de Deus. E olha o que diz a Bíblia, a descrição no capítulo 11, no verso 4. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de Davi, seu pai. Se vocês lembrarem bem, nós vemos um texto há pouco que ele diz, Senhor, dá um coração para o teu servo aqui, para que o teu servo consiga discernir entre o bem e o mal. Irmãos, isso causou a ira do Senhor. E Deus então avisou ele, nos versículos 9 e 10 do capítulo 11 de 1 Reis. O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não obedeceu à ordem do Senhor. E por causa, irmão, da idolatria de Salomão, Deus trouxe julgamento sobre a sua família. Em 1 Reis 11:11 é dito assim, então o Senhor disse a Salomão, já que essa é a sua atitude, e você não obedeceu à minha aliança, aos meus decretos, os quais lhes ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um dos seus servos.
Então, após a morte de Salomão, o reino seria dividido. E aí nós temos o reino dividido até o versículo do capítulo, na verdade, capítulo 12 até o 22. Então, com a morte de Salomão, o reino unido de Israel se dividiu em duas nações. Nós temos a Israel no norte, com 10 tribos e Samaria como capital, e Judá no sul, com 2 tribos e Jerusalém como capital. Então, o que aconteceu aqui, irmãos? O escritor de 1 Reis, ele mostra no livro o declínio moral e gradual dos reinos de Roboão, o filho de Salomão, até Josafá em Judá, e de Jeroboão até Acasias em Israel. Mas Deus não ficou em silêncio, não, irmãos. Deus foi falando através dos profetas, em especial de Elias, chamando o seu povo de volta para ele, cuidando daqueles que permaneceram fiéis em tempos de grandes tribulações e liderança ímpia. E assim o reino ficou dessa maneira. Lá no norte, a parte de cima que está em amarelo, nós temos 10 tribos, Samaria como capital, e nós temos também Jeroboão como rei. No lado verde, grafado em verde, nós temos o reino do sul, Judá. Nós temos 2 tribos, Jerusalém como capital, e o primeiro rei foi Roboão. E Israel, o norte agora, pensando no norte, irmãos, teve muitos reis ímpios. E esses reis ímpios fizeram com que as 10 tribos do norte fossem levadas para o cativeiro na Síria. E desse cativeiro, essas 10 tribos, eles jamais retornaram. Porém, dentre todos os reis ímpios que Israel, o norte, teve, lá no norte, de todos os reis, entre os 20 reis, teve o mais ímpio de todos. E a Bíblia diz que o mais ímpio de todos foi Acabe. 1 Reis 16, 30 e 31 diz assim: Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que foi a idolatria. Jeroboão, para evitar que o povo viesse a adorar em Jerusalém, no templo, e se voltasse novamente, e quisesse fazer parte novamente do reinado de Roboão, ele colocou 2 altares, né, na divisa com o sul e lá nos 2 extremos, né? E isso fez com que o povo se tornasse totalmente idólatra. E o Acabe não somente fez isso, mas também se casou com Jezabel, filha de Etbaal, que era rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e adorá-lo. O rei de Israel passou a adorar Baal. E para denunciar a idolatria e a perversidade de Acabe, do reino dele, Deus levantou um profeta que surgiu lá no deserto, e esse profeta passou a confrontar o rei que era corrupto lá no resplendor da corte dele. E no esplendor da corte dele, ora Elias, 1 Reis 17:1, o tesbita da Tisbe de Gileade disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Então Elias fez tudo isso aqui durante 3 anos e meio, não choveu sobre a terra. Ele enfrentou e destruiu todo o culto idólatra a Baal. Lembre-se que foi lá no Monte Carmelo que ele desafiou todos os profetas de Baal, e lá ele orou pedindo que descesse fogo do céu diante dos profetas de Baal no Monte Carmelo. E ali, em 18:37 de 1 Reis, ele orava assim: responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e não Baal, e que fazes o coração deles voltar para ti. O sacrifício que Elias preparou, o Senhor respondeu com fogo, o Senhor respondeu com poder naquele dia, que levou o povo a temer o nome de Deus novamente. 18:39 de 1 Reis diz que quando o povo viu tudo isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então os profetas de Baal foram mortos naquele dia. E isso trouxe uma ameaça sobre Elias, que veio por parte de Jezabel, a rainha, a esposa de Acabe. E após a ameaça de Jezabel, Elias fugiu durante 40 dias. E depois dessa fuga, Elias vai para uma caverna.
e ele vai ouvir do Senhor ali a verdade de que ele não estava só na sua fidelidade a Deus. Elias achava que ele era o único em Israel todo. Por isso, lá na caverna, Elias recebeu duas tarefas de Deus e uma revelação. Vamos pensar quais foram as duas tarefas dentro da caverna que ele recebeu e qual foi a revelação. Primeiro, as tarefas. 1 Reis 19:16, o Senhor vai falar o seguinte com ele: unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel, também porque ele tinha que ungir um rei na Síria, um rei como rei de Israel, que era o Jeú, que era para vingar Jezabel e para vingar a família de Acabe, né, para se vingar contra a família de Acabe, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Então, tinha três aí unções que ele precisava fazer. E aí, a revelação de Deus, depois que diz que Elias, quando ele diz dentro da caverna que estava sozinho, que queriam matá-lo também, aí depois que Deus deu as ordens, Deus disse para ele o seguinte: no entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Então, Elias descobriu que ele não estava só, que havia mais 7.000 fiéis ao Senhor lá em Israel. E aí a história vai seguir com Eliseu. O que nós podemos, então, pensar e aprender desse livro, irmãos, com tema e propósito, você tem na página 101 do seu manual? Primeiro que o autor de 1 Reis, ele escreveu para relatar como o juízo de Deus sobre o pecado de idolatria e infidelidade de Salomão resultou num reino dividido. Então ficou Israel contra Judá. Então, pecado do rei Salomão, porque o coração dele não foi totalmente de Deus como o coração de Davi era. Bom, Davi nunca pendeu para a idolatria, Davi nunca adorou outros deuses, ele deixou as ordens para o templo, então era tudo voltado para Deus, para o culto a Deus. E ele acabou desviando o Salomão, desviando rumo à idolatria pelas esposas estrangeiras que ele mesmo fez casamento. Ele tinha tantas esposas que ele, então, precisou colocar essas esposas no lugar. Eram 700 princesas que ele tinha. Então, ele casou com todo mundo possível que ele pensava que podia ameaçar o reino dele, ele casava para fazer aliança. Ele fez alianças políticas pelo casamento, mas foram essas esposas que ajudaram a desviar o coração dele da fidelidade a Deus. Depois de tanto esplendor, do templo construído, ele orando dentro do templo, consagrando ao Senhor, dizendo aquelas palavras, né, que ali o Senhor ouviria as pessoas que fossem orar, até de outras nações, o Senhor ouviria. Ali seria uma casa de oração dedicada ao Senhor, e depois ele mesmo pende para a idolatria. Então, uma das coisas que o livro está permitindo, nos permitindo ver, é justamente isso. Isso vai nos levar à mensagem, irmãos. Qual é a mensagem a ser aplicada aí? É que um coração dividido entre os caminhos de Deus e os caminhos do mundo levam à desobediência, levam ao pecado, levam a uma vida dividida, aquilo e a qual não é agradável a Deus. Então, é nesse sentido que nós temos o livro de 1 Reis. Vê, nós fomos deslocados de 2 Samuel, do reinado de Davi, que une todas as tribos, né? E agora nós temos o reino entregue a Salomão, que começa muito bem, mas Salomão, ele termina agora fazendo algo terrível, se desviando para a idolatria. Isso trouxe o juízo de Deus, porque ele não se arrependeu. Não houve um arrependimento dele, o coração não estava totalmente dedicado ao Senhor. E quando o filho dele, por falta de sabedoria, né, toma uma atitude terrível, porque com a morte de Salomão, Salomão teve algumas coisas que a gente vai perceber aí, quando a gente falar de crônicas. Salomão se assemelhou muito a um faraó.
e ele impôs, inclusive, trabalhos escravos, impostos muito fortes sobre a população. E quando foram reclamar e pedir, na verdade, para Roboão, que era o sucessor dele, para que ele aliviasse os impostos da carga que Salomão tinha colocado, ele consulta os conselheiros mais velhos, que já vinham de Salomão, e disseram: olha, atende o povo, diminui os impostos, o povo vai seguir a sua liderança, vai ganhar o coração desse povo. Mas os mais jovens que ele trouxe também, que eram amigos dele, falaram: não, dobra, né? Coloca o peso, pesa mais a mão, diz para eles que se Salomão, se seu pai pesou a mão, você vai, se castigava eles, você vai castigar agora com espinhos, com espinheiro nas costas deles, você vai realmente fazê-los sangrar. E quando ele faz essa declaração, o povo se revolta. Jeroboão é o líder, né, da revolta, porque ele era um trabalhador, um servo lá, e ele então agora se declara rei e leva as 10 tribos também para a destruição. As 10 tribos entram agora numa grande fase de idolatria nunca antes vista em Israel, e muitas histórias dentro do livro se sucedem, e Deus envia profetas para falar contra a idolatria, sendo o mais destacado aí o Elias, tá bom? Então, nós vamos terminar essa aula número 7, quarta semana, sétima aula. Nós já vimos nessa noite 2 livros. Nós já vimos 2 Samuel e o livro de 1 Reis.